Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal de conteúdo interativo da IRCO, o IRConnection. Esse é o nosso programa de entrevistas, o IRCoChat, e hoje nós damos continuidade à conversa com o sócio do escritório Stucci Neves Advogados, o Charles Walk, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Você comentou no compliance requerido pela lei. Toda vez que falamos de compliance, vem os aspectos dos esforços de governança. Quando nós falamos dos esforços de governança, o que efetivamente empresas de menor porte ou eventualmente micros empresários deveriam ter em mente no sentido de ter adequada proteção à lei? Bom, em primeiro lugar, em relação, você falou de microempresário, tem até a pessoa natural, né, que pode estar tratando dados e vai ter que se virar com a adequação à lei. E, evidentemente, os esforços devem ser proporcionais, mas não exatamente ao tamanho da empresa, e sim à quantidade de dados e o que se faz com aqueles dados. Então, você pode ter uma startup de 2 pessoas que, de repente, tem um aplicativo que vai se estender para milhões de pessoas. Então, essa empresa tem que se preocupar até muito mais do que, às vezes, uma multinacional que tem só um mercado B2B, onde o tratamento de dados dela dados pessoais é muito mais limitado. Então, é de acordo, de fato, com o tamanho, com a capacidade das empresas para gerir os seus negócios, mas principalmente com a quantidade de dados que elas tratam. E numa situação de um evento de um ataque cibernético, uma empresa que sofra um ataque cibernético, como é que isso poderia impactar na lei? Tem uma expressão que é muito usada aí no mercado de tecnologia, o pessoal fala another day, another breach. Quer dizer, cada dia uma nova violação, um novo vazamento de dados. Isso acontece todos os dias, mesmo com as empresas que investem milhões em relação à segurança. Então, todos estão sujeitos a isso. Mas a questão é saber o seguinte, se você adotou, e isso vale desde o pequeno empresário, às vezes aquele cara que tem um pequeno negócio, né, de serviços ou produtos, até uma grande multinacional. Se você adotou as medidas razoáveis para a proteção dos dados dos dados que você lida, de fato você está protegido falando que você adotou as medidas cabíveis. Só que não é só você adotar as medidas para prevenir, porque, como a gente falou, muitas vezes o dado vaza. Acontece um ataque, vai se verificar se você tinha adotado as medidas que se esperava de você. Uma vez comprovado que você adotou essas medidas, uma parte da lei você cumpriu, mas tem uma outra parte também. Você tem que ter medidas de remediação rápidas, respostas rápidas àquele incidente. Então você tem que estar com isso tudo também pensado e preparado. Uma vez que vazaram os dados, você tem que avisar, teoricamente pelo menos, você tem que avisar o titular, se você puder, se os dados são controlados a ponto de você conseguir entender o universo daqueles titulares. Tem que avisar esses usuários, tem que adotar medidas para reduzir ao máximo os potenciais danos que aquele vazamento pode causar. Eu fico imaginando que os dados cruzam fronteiras. Como é que essa lei, no âmbito brasileiro, se correlaciona, a referência que ela se dá para outros países? Como é que isso pode se dar nesse ambiente que os dados não enxergam fronteiras? É uma ótima pergunta, aliás, né? Um dos temas que está abordado na lei é em relação à transferência internacional de dados. Aliás, já que você tocou no assunto, eu vou fazer um parênteses aqui. Uma das razões da lei, além do que a gente já falou, de proteção das pessoas com seus direitos individuais, é também permitir que o Brasil esteja inserido no mercado internacional de uma forma adequada. Porque hoje, se você pegar, a gente está aqui no Brasil já um pouquinho atrasado, mas a Europa já vem com uma lei de proteção de dados, na verdade é um regulamento europeu de proteção de dados, a chamada GDPR, que entrou em vigor um pouquinho antes. Mas eles já vinham com outros regulamentos anteriores que já tratavam, já era um ambiente que eles tinham uma preocupação. E agora vem com uma medida que atende a todos os países do mercado comum. E eles não permitem, por exemplo, que os dados de pessoais que estão lá, de pessoas que foram obtidos naqueles países, sejam compartilhados ou transferidos para países que não têm ambiente seguro de proteção de dados. Então você imagina a situação, de repente, uma empresa que faz negócio com o Brasil, falando, não posso continuar fazendo negócio com você porque o Brasil não tem um ambiente seguro de proteção de dados. Então isso é extremamente importante, essa colocação, para permitir essa
continuidade do Brasil inserido nos negócios internacionais. E algum comentário específico, como você tem visto as entidades do setor público reagindo ou tentando se adaptar a essa questão legislatória também? Bom, ainda é recente, nós estamos aqui realmente no que a gente chama de período de adaptação, em que a lei não está em vigor. De fato, ela vai ser aplicável ao poder público também. Existem algumas exceções que o poder público vai tentar usar a seu favor. Por exemplo, quando ele fala, e a lei prevê, que os dados podem ser usados para a segurança pública, e em algumas situações você não precisa, você precisa respeitar os princípios da lei, mas você não precisa ter um rigor de uma estruturação tão grande por conta de questões de segurança nacional, por exemplo. Então, os governos, sobretudo, quer dizer, aqui, sejam governos de qualquer esfera, municipal, estadual, federal, eles também vão ter que se adaptar e justamente com a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é que isso vai ser definido exatamente os critérios, aquilo que vai se exigir de cada player do mercado. Eu gostaria de agradecer ao Charles Walk, sócio do escritório Estúcio Neves. É um assunto extremamente complexo que foi abordado de uma forma muito didática e ilustrativa. Luque, eu que agradeço a oportunidade, o convite, muito bom estar aqui com você. E eu queria só aproveitar para mandar um recadinho, né, para todo mundo aí que está procurando entender que tem que começar a botar a mão na massa e começar a trabalhar para poder se adequar à lei, porque daqui a pouco passa bem rápido, já foi um ano quase, e quando você vê já está na hora de estar com tudo adequado. Não é uma tarefa tão simples assim para você deixar para o último momento. Espero que vocês tenham tirado muito proveito dessas duas nossas conversas sobre esse tema que é tão interessante. Até a próxima!